Eu trouxe aqui mais uma sequência de exercícios para que a gente possa treinar e exercitar mais isso aí. Veja o seguinte, ele diz que 3 pertence ao conjunto dos reais, então vamos verificar se essa proposição é verdadeira. Se a gente lembrar, o conjunto dos reais contém todos os outros conjuntos. Então, o conjunto dos naturais, ele está contido dentro do conjunto dos inteiros, e os inteiros estão contidos dentro do conjunto dos racionais, e os racionais contidos dentro dos conjuntos reais. Tá bom? Então, assim, o conjunto dos reais engloba tudo. Dízima, fração, número positivo, número negativo, os números irracionais, aquelas raízes que não são exatas, todos esses números aí é o número real. Então, 3 pertencem aos reais, verdadeiro. Lembrando, preste atenção, eu tenho elemento para conjunto, então eu tenho que usar o quê? Pertence. Isso aqui está correto. Se ele escrevesse isso aqui, ó, 3 está contido nos reais, eu sei que 3 é um elemento do conjunto de reais, mas ele não está contido, porque o 3 não é um conjunto. O 3 não é conjunto, então ele não pode ser representado pelo contido, a não ser que ele estivesse entre chaves. Aí sim, se está entre chaves, é um subconjunto. Aí eu posso dizer 3 está contido no conjunto R, ou seja, o conjunto unitário cujo elemento é 3 está contido nos reais. Beleza, é conjunto para conjunto. Agora, do jeito que está aqui, é elemento, então eu tenho que usar pertence. Ou não pertence, se ele não pertence. Conjuntos naturais, está contido, ou seja, ele está dentro do conjunto dos reais? Claro, com certeza. Conjunto dos inteiros está dentro dos reais? Também. Ele é um subconjunto dos reais, assim como ele é um subconjunto dos números racionais. Né? Aqui, a fração meio, pertence. Elemento, tem que usar pertence. Aos reais menos que, deixa eu explicar para vocês lembrarem aqui. Vamos imaginar que essa caixa aqui represente o conjunto dos reais. Todos os números reais que a gente trabalha no dia a dia. E a gente vai dividir aqui o conjunto dos racionais, e o que não é racional, ele é irracional. Um é a negação do outro, ou seja, são dois conjuntos mutuamente excludentes. Não tem interseção. Não tem um elemento que seja real, racional e irracional simultaneamente. Então veja o seguinte, esse Q é o conjunto que envolve tudo. As frações, as dízimas, números decimais, número positivo, número negativo, tudo. Os irracionais são aquelas raízes que não são exatas, o π, né? E aqueles números que realmente a gente não tem como representar de uma forma fracionária. Então veja o seguinte, quando eu tenho um conjunto menos o outro, eu quero dizer que o que tem no conjunto dos racionais que não tem no conjunto Q? Ou seja, o que está aqui dentro do conjunto dos reais que não está nesse conjunto Q? É esse aqui, ó, é esse conjunto aqui dos irracionais. Ou seja, meio pertence. Isso aqui é a mesma coisa que o conjunto dos irracionais. Ele está dizendo que uma fração pertence ao conjunto dos irracionais, como a gente lembra. Irracional, ou seja, é aquilo que não é uma fração. Então, se ele não é uma fração, ele não tem como ser racional. Então, meio não pertence ao conjunto dos irracionais. Então, isso aqui é falso. Ele dizer que uma fração é irracional, não. Fração, ele é racional, ele está aqui, ó. Raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2, é uma raiz inteira, exata, tem um valor racional. Pertence ao conjunto dos R menos Q, mesma coisa, R menos Q, ou seja, o que tem nos reais que não tem nos racionais? É o conjunto dos irracionais. Né? Tudo que tem aqui e não está no Q, só pode estar no I. Ou está num, ou está no outro. Bom, porém, a raiz quadrada de 4 é 2, é um número inteiro, racional, natural. Pertence aos irracionais? Claro que não, é falso. É errado. A raiz cúbica de 4. Opa, a raiz cúbica de 4 já é um número irracional. Tá? Porque se vocês tentarem obter esse valor, você não vai achar. Por exemplo, a raiz cúbica de 8, beleza, é 2. Mas a raiz cúbica de 4 não tem um valor exato, não tem um valor racional. Então, sim, ele pertence ao conjunto dos irracionais. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Mais pra frente eu vou fazer uma aula sobre fatoração, como a gente identificar o valor dessas raízes quadradas, cúbicas ou de qualquer índice.
a gente vai determinar isso aí. Isso fica para uma outra aula. Mas quero que vocês saibam de imediato que 4 elevado um número elevado ao cubo não vai dar 4. Um número racional elevado ao cubo não vai dar 4. Ele tem que ser um número irracional. Que o número inteiro não tem. Não tem nenhum número inteiro que elevado ao cubo vai dar 4. Então, ele sim pertence aos irracionais. Verdadeiro. Vamos continuar. Raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Ele existe, mas não é um número racional. Menos 3 vezes a raiz de 3. Mesma coisa. A raiz de 3 é um número que também é irracional. Ou seja, um irracional menos o outro irracional. Então, pertence ao conjunto dos irracionais, ó, o que tem no R e não tem no Q, ou seja, o que está no R e não está aqui, só pode estar no I. É um número irracional, beleza. Isso aqui é verdadeiro. Veja o seguinte agora. 3 raiz quadrada de 2 dividido pela raiz de 5. Isso aqui envolve radiciação. Isso aqui a gente vai resolver assim, só para a gente tentar entender o que está acontecendo. 3 raiz quadrada de 2 dividido pela raiz de 5. Toda fração que eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ela não se altera. Tá? Então, se eu multiplicar embaixo por raiz de 5 para cortar com essa raiz, então em cima eu também tenho que multiplicar pela raiz de 5. Então vai ficar assim, ó, 3 raiz de 2 vezes 5, 10, dividido por 5 vezes 5, 25. A raiz de 25 dá 5. Ou então, eu posso cancelar essa raiz com essa raiz. Tá bom? 3 vezes 5. Beleza, 3/5 é um número racional, é uma fração. Só que está multiplicando por um número que é irracional. Então, esse número todo, ele é um número irracional. Então, aqui, ó, irracional. Esse número pertence ao conjunto dos irracionais? Perfeito. Verdadeiro. Isso é verdadeiro. Aqui, 3 raiz de 2 sobre 5 raiz de 2. Pertence ao conjunto dos racionais? Bom, aparentemente, se a gente olhar, a gente sabe, poxa, a raiz de 2 ela é irracional. Então, claro que esse número vai ser irracional. Preste atenção. Aqui é uma multiplicação e aqui também é uma multiplicação. Ele está multiplicando uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. E o que me sobra? 3/5. 3/5 é um número racional, que dá 0,6, que é 60%. Então, 3/5 pertence aos racionais? Verdadeiro. Então, isso aqui, ó, é verdadeiro. Então, a gente fecha aí essa quarta aula, tratando um pouco melhor aí desses conjuntos numéricos. E em breve, a próxima aula, a gente finaliza esse tópico.